Bom dia a todos, conselheiros do CGR, Conselho de Regulação, da Agência de Regulação. Né? Hoje temos reunião que deverá ser relativamente rápida. Agradeço a participação e a compreensão de todos por esse convite ter aceito por vocês. Tá? Essa é a nossa 43ª reunião do CGR, tá? Conselho de Gestão e Regulação, da Agência de Regulação. A nossa pauta é o novo modelo de fatura de água e esgoto da Saneago, S.A. O nosso ponto de pauta, então, pessoal, é essa questão do layout, tá, que deve ser inserido nos talões de água e esgoto que a Saneago leva até os seus clientes. Tá? Já verificamos, então, nesse momento, a confirmação do quórum, tá? E, nesse momento, eu faço o questionamento. Alguns de vocês querem incluir algum novo ponto de pauta? Então, a nossa única pauta será, então, tratar desse novo modelo da fatura de água e esgoto da Saneago. E, nesse instante, eu passo a palavra ao Severiano Pereira Nunes Júnior, que é o nosso diretor de regulação da Agência de Regulação de Goiânia. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Bom, então vamos falar da nota técnica conjunta número 3, de 2025, documento auxiliar de nota fiscal de água e saneamento eletrônico, comumente chamado pelos técnicos de DANFAP. Prometo ser rápido, é breve, nós vamos falar de um layout da nova fatura, como o presidente já adiantou. Então, primeiramente, o porquê de uma nova fatura. Bem, a emenda constitucional 132 de 2023, ela estabeleceu a reforma tributária. Com isso, várias alterações serão promovidas entre os anos de 2026 a 2033. Através da Lei Complementar, Lei Federal 2.214 de 2025, foi estabelecido, então, novos tributos, que é o CBS e o IBS. Esses dois tributos, senhores, eles vão substituir PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI. E, como eu disse, não será de uma vez, vai ser progressivo a partir de 2026. Eu não estou aqui hoje para falar sobre a reforma tributária, apesar de ser um assunto extremamente importante, principalmente para o município. Mas eu estou aqui para falar de uma obrigação que veio com a reforma tributária, né? Então, como eu disse, a Lei Complementar 214 de 2025, Lei Federal, lá no artigo 32, parágrafo 1º, determina incluir no documento fiscal eletrônico informações que permitam identificar os valores dos débitos de IBS e CBS. Também no artigo 62 da mesma lei, determina que a União, Estados e municípios devem adequar os sistemas autorizadores e os aplicativos de emissão simplificada dos documentos fiscais eletrônicos já existentes para que passem a usar um layout padronizado. Com base nessa determinação federal, foi criado um grupo técnico no Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais. Definiu-se modelos, e esses modelos, né, esse modelo foi posteriormente validado pelo Manual de Orientação do Contribuinte, o MOC. Lembrando que esse manual, ele é o manual da Receita Federal para o contribuinte. E ele definiu, então, modelos para atendimento aos serviços de saneamento. Após a consolidação do modelo, a prestadora oficialmente solicitou homologação do layout da nova fatura. A partir da solicitação oficial da prestadora, foi constituído um grupo técnico com as 4 agências reguladoras, e desse grupo técnico resultou a nota técnica número 3 de 2025, que nós
em alguns minutos apresentaremos aqui aos senhores. Lembrando que, apesar de nós fazermos uma discussão com as 4 agências atuantes no estado de Goiás, pelo convênio AGR, AMAI e AGR, hoje, o documento, ou seja, a nota técnica, não é feita somente uma para todas as agências, mas é feita uma nota técnica para a GR e AR, uma nota técnica para a GR e AMAI e uma nota técnica para a GR e ARMA, com os mesmos textos e os mesmos teor. Isso aí é por uma questão de convênio, conforme determinação da Lei Complementar 182, que é a lei que fala sobre as microrregiões de saneamento. Então, com base nessa solicitação da prestadora, nós passamos a fazer uma análise segundo 2 critérios. O critério da reforma tributária, que é a Lei Complementar 214, ou seja, se ela está adequada ao que a lei diz, né, no sentido da transparência, né, e também fizemos uma análise em relação às resoluções setoriais, que nós estamos falando aí da resolução 001 da AR e a resolução 09 da AGR. Na nossa resolução, a resolução da AR, nós temos 18 itens que a gente coloca como obrigação para que essa fatura ela esteja lá, né, ao ser encaminhada ao usuário. Então, nós fizemos uma análise para ver se esses critérios estavam sendo atendidos. Então, fazendo uma análise em relação à Lei Complementar 214, nós temos que, em relação à identificação fiscal, o documento está claramente identificado, com cabeçalho, correspondendo ao DANFAC, né? Transparência tributária, encontramos no novo layout a exigência dos destaques dos valores do IBS e CBS. Lembrando que o IBS e CBS, eles não vão automaticamente substituir. Então, na fatura, ele tem que ter os valores, os percentuais de IBS e CBS, assim como também os percentuais de PIS e COFINS. Acesso e consulta pública, identificamos que consta no documento um espaço para o QR Code e a chave de acesso, indicando que o usuário pode utilizar esse QR Code para acessar a nota fiscal. Essa fatura que vai para o usuário, senhores, ele é um documento auxiliar. Na hora que ele clicar lá no QR Code, ele vai ter uma nota fiscal eletrônica com todos os valores, que é um documento muito grande, né? Para ter que imprimir. Então, o que vai para ele é a fatura e lá um QR Code para ele acessar a nota fiscal seguindo as determinações federais. Identificação de operação, que é uma obrigatoriedade da lei federal, né? Identificação do prestador, informações setoriais, encontramos no documento espaço para resultados e parâmetros de qualidade de água, descrição dos serviços e tributos. Então, de maneira geral, do ponto de vista da Lei Complementar 214, entendemos que o layout ele atende bem ao que está definido no sentido da transparência que deve conter nesse layout da fatura. Passamos, então, a fazer uma análise considerando os 18 itens obrigatórios da Resolução 001 de 2019 e também os itens obrigatórios da Resolução 09 de 2014. Dessa análise, identificamos que o layout atende integralmente os seguintes itens: número ou código de referência e classificação da unidade usuária, leituras anteriores e atuais de medição, data de apresentação da fatura, consumo de água do mês, histórico do volume nos últimos 6 meses, valor total a pagar, discriminação de serviços prestados e descrição dos tributos incidentes. Também da análise, identificamos algumas situações que não foram atendidas, como, por exemplo, nome de usuário e endereço da unidade usuária. Não é que não foi atendida. Quando a Saneago ela encaminhou para nós o layout, ela encaminhou em uma fatura em branco. Mas a gente vê que há um espaço lá para o nome do usuário, mas como não há uma fatura teste, não tem como a gente comprovar. Então, nesse ponto, alguns itens não foram possíveis comprovar, como, por exemplo, o número do idômetro, indicador de tratamento de esgoto, que é um item obrigatório da Resolução 001,
O número da ouvidoria da agência de regulação, então, nós não encontramos o número da ouvidoria. A partir de então, sendo aprovado aqui, isso é um item que deve constar na fatura da Saneago, que vai para o consumidor do município de Goiânia. Indicação de existência de parcelamento, aviso sobre constatação de autoconsumo. São esses itens que a gente não comprovou. Porém, nós, na nossa análise, como estamos falando da 001 e já está regulamentado, nós entendemos que não é um item a ser regulamentado, porque ela já está na 001, mas sim um item a ser fiscalizado. Então, de uma maneira geral, o layout da fatura da Saneago, ele atende às determinações federais da Lei Complementar 214 de 2025. Quanto aos itens da 001 que não foram atendidas, nós vamos, caso seja aprovado aqui, fiscalizar, né, de tal maneira que a gente quer que a prestadora cumpra as exigências federais, como também as exigências setoriais. Então, como está aí na conclusão, verifica-se que o documento auxiliar apresentado pela Saneago encontra-se, em linhas gerais, aliado aos parâmetros da transparência fiscal previsto na Lei Complementar 214, o modelo 75, definido pelo Grupo Técnico, especialmente no que se refere à padronização do documento fiscal eletrônico e aos mecanismos de identificação e controle tributário. Contudo, a análise técnica evidencia a existência de lacunas em relação às exigências de transparência de regulatória setorial estabelecidas pelas regulações das agências reguladoras. Apesar das observações apontadas na nota técnica, e considerando o fato que a DANFAC atende em linhas gerais à Lei Complementar 214, entende-se viável sua aprovação para uso em período experimental, condicionada às adequações apontadas na nota técnica e ao atendimento integral das exigências da Resolução Normativa 001 e da Resolução número 009. Então, senhores, um ponto importante que na própria Resolução 001 fala que a prestadora de serviço dispõe de margem regulatória para a inclusão de informações adicionais na fatura, nos termos das duas resoluções, desde que tais inclusões não comprometam as informações obrigatórias nem contrariem as determinações das agências reguladoras. Assim, a conformidade plena da DANFAC permanecerá condicionada à efetiva incorporação das observações consideradas, de modo a assegurar a transparência, a clareza e a proteção aos direitos do usuário. De modo geral, resumindo para os senhores, a gente, como técnicos, né, como grupo técnico, como conclusão do grupo técnico, a gente aprovar o novo layout e, aprovado esse layout, passaremos, então, ao setor de fiscalização para que ela faça uma apuração para ver se todos os critérios estabelecidos na lei federal, como também estabelecidos nas resoluções setoriais, para verificação se estão sendo cumpridos. Caso não sejam cumpridos, então a gente remete as sanções à prestadora de serviço. Mas aqui entendemos que o layout ele pode ser aprovado, é a nossa sugestão. Eu vou compartilhar aqui rapidamente o modelo para os senhores verem rapidamente aqui. Bom, esse será o modelo. Eu não consigo aqui aumentar. Deixa eu ver se eu... Mas não sei se dá para vocês visualizarem, mas o modelo será dessa maneira. Então, nós temos aí o número da fatura. Eu não estou conseguindo arrolar ele aqui. Está travado. Bom, não sei se os senhores terem tempo de ver a nova fatura. Caso necessitem, eu posso apresentá-la aqui. Eu vou chamar o técnico. Enquanto isso, presidente, o senhor pode seguir
a minha explanação, ela finaliza por aqui. A gente entende pela aprovação do novo layout e estamos aqui à disposição para maiores dúvidas. Obrigado, Severiano, pela explanação. E agora está aberta a participação de todos os conselheiros, tá? Para que possam se pronunciar. Bom dia, Gabriel da AMA. Bom dia, Gabriel. Eu olhei o processo lá no CEI e observei o layout e eu manifesto favorável pela aprovação do novo layout. Ok? Ok, obrigado pela participação. Obrigado. Mais alguém? Presidente, vereador Anselmo, totalmente favorável, mas após terminar, eu gostaria de ter um outro assunto que foi muito rápido, eu não tive tempo de me pronunciar. Só quando terminar de aprovar, eu gostaria de incluir um pequeno assunto. Ok, vereador, muito obrigado pela participação. Mais alguém quer pronunciar agora? Colaborar com alguma informação? Presidente, queria fazer uma pergunta para o Severiano em relação ao reaviso e aviso de corte. Essa situação está contemplada também nesse novo layout, ou nesse caso aqui a gente não vai tratar sobre esse assunto? Por que eu estou levantando isso? Eu percebi, vou dar um exemplo uma situação da minha avó, ela tentou fazer a religação da água, o campo, a gente foi ajudar, o campo de observação ali de aviso, que fala sobre o porquê, o motivo do corte, ele não era muito claro, não fornecia, por exemplo, dados para fazer o pagamento anterior, tinha que fazer um cadastro para conseguir essa segunda fatura, foi uma dificuldade que ela ficou quase uma semana sem água. Aí a gente precisa, assim, desculpa, se não é esse o momento, tá, Severiano, você pode me corrigir, a gente depois fala sobre esse assunto, mas eu queria saber se nesse momento a gente também vai tratar essa situação. Luiz, isso está contemplado, tá? É uma obrigação, é um item obrigatório da resolução 001. O fone está ligado. E o que nós vamos fazer? Essas solicitações, Luiz, é interessante vocês sempre mandarem para a agência de regulação e vai vir o número da ouvidoria da agência. Porque é com base nessa resposta do consumidor que nós vamos atrás pedir melhorias para o usuário. Ó, esse campo aqui não tá bom, esse aqui não está claro, esse QR Code. Por isso é que nós falamos de um período experimental. Mas nós vamos, a partir de então, fiscalizar esse layout para ver se ele está cumprindo integralmente, como eu disse, as normas federais e a resolução setorial. E esse feedback, né, do consumidor, do usuário, é importante para nós, para a gente provocar melhorias. Então, a sua questão ela já está anotada e é um dos itens, a diretora de fiscalização, ela está presente também na sala, que a gente vai verificar isso em relação ao layout. Viu? Não, muito obrigado. Toda vez que você faz esse estudo e apresenta para a gente, é com muita qualidade, não estou duvidando do seu trabalho, eu só queria saber se a gente tinha, na oportunidade, talvez melhorar esse assunto, né, junto à população, principalmente a população a gente tem uma população que é muito carente de conhecimento quando você envolve muito tecnologia, só pode puxar através de um aplicativo ou de um e-mail, nem todo mundo tem a acessibilidade a esse tipo de serviço e às vezes dificulta um pouco, principalmente para aquele que tem uma condição mais desfavorável e não tem às vezes um celular, a gente sabe que a gente tem algumas pessoas nesse sentido, tá? Principalmente perto da periferia, enfim. Mas obrigado, tá, Severiano? Eu que agradeço e a sua questão, o seu levantamento vai constar em ata também, para a gente fazer uma avaliação, ser um dos pontos para a gente já auditar esse layout. Luiz Thiago, muito obrigado pela participação. Eu queria saber se tem mais alguém que queira complementar o assunto, contribuir um pouco mais. Se não tem, vamos então agora à votação, tá? Quem concordar, permaneça como estão, e se alguém não concordar, se manifeste nesse momento.
Então, foi aprovado por unanimidade. Agradeço a participação de todos e eu quero, nesse momento, abrir a palavra ao nosso vereador Anselmo Pereira. Fique à vontade, vereador. Seu microfone está fechado, Eu ouvi até uma palavra aí, a palavra chamada recorrente. Eu tenho andado na cidade dia e noite. E é recorrente que a nossa Saneago, com toda a sua eficiência, e eu prezo por isso, ela tem feito em sessões da cidade, aberto valas, feito ligações que passam quase 30 dias sem ser recapeado. Isso é um negócio muito ruim. Há um reflexo disso sobre a má prestação de serviço e transfere de forma até, como se diz, ingênua, de que este serviço é da Prefeitura Municipal de Goiânia. E não é. Mas todos que passam e vê a vala aberta, vê o galho colocado, a pedra, vê até pneu colocado para fazer a proteção, entende que é aquele serviço da Prefeitura de Goiânia. Eu queria lhe pedir, para nós vermos aí a questão do entendimento e da fiscalização, para que a gente intensificasse esse serviço. Está virando rotina em Goiânia. Se você quiser que eu lhe mostre 10, eu lhe mostre em 1 hora 10 lugares. Eu começo pelo setor universitário, vou para o centro, vou ali no setor sul. Eu tenho um caso do setor sul, que eu tenho dó da pessoa. Tem 30 dias que ela me liga. 30 dias o serviço não foi feito. Fez-se a intervenção na Saneago e o recapeamento não foi concluído. Isso é muito ruim. Eu estou colocando isso na pauta, que isso é um serviço que traz, ao meu entender, uma inquietação para a cidade. E também traz um problema de omissão de responsabilidade e transferência da imagem ruim para a Prefeitura de Goiânia. É só isso que eu queria dizer. Eu sei que nós temos gente competente e vamos tentar fazer uma reunião com a nossa querida Saneago para colocar uma equipe, uma patrulha permanente. Fez o serviço, 24 horas, concluído. Era só isso, presidente. Vereador, obrigado pela colaboração mais uma vez. O assunto que o senhor colocou agora, nesse momento, é extremamente importante para a nossa cidade, né? A vida do cidadão. Mas eu quero informar o senhor o seguinte: desde a criação da agência de regulação, nós nunca tivemos um auditor fiscal que pudesse aplicar sanções à Saneago. E vou passar a boa notícia para todos aqui do Conselho, e para o senhor também, tá? Principalmente pela reclamação, que tem 1 mês que nós conseguimos um auditor, tá? Que possa realmente aplicar a sanção. A Saneago nunca só levou notificações, mas uma sanção, um valor financeiro que colocasse ela para ter maior responsabilidade, nunca foi feito. E será feito a partir de agora, vereador e todos os conselheiros. Então, a partir de agora, nós temos um instrumento que é capaz de nos auxiliar, tá, para a busca dessa solução de uma forma mais imediata e com qualidade. Porque o serviço pode ser executado, mas se não tiver qualidade, para nós aqui não adianta. Vai ter que ser feito com qualidade e, a partir desse ano agora, que está entrando 2026, o trabalho será feito de uma maneira totalmente diferente do que foi feito nesses 5 últimos anos. Tenha certeza disso, doutor. Satisfeito, fico feliz. Muito obrigado. Só complementando. A nossa diretora de fiscalização, Renata, pode falar. Bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é Renata, sou diretora de fiscalização e controle da agência. Só complementando aí o que o presidente falou, né? Nós trabalhamos aí durante todo esse tempo, correndo atrás aí desse auditor. A gente já, graças a Deus, conseguiu, e nós vamos mudar, né, esse sistema. E, vereador, só colocando aí, o que o senhor precisar, a gente tem a ouvidoria nossa aqui, que a gente recebe, tá, esses pedidos de corte de asfalto. O senhor pode mandar para mim pessoalmente, tá? Que eu tenho tratado isso diretamente com a Saneago. Tá? Nós estamos aqui num trabalho aqui incansável, tá? E o que puder melhorar aí, a gente vai melhorar, tá bom?
Obrigado, eu fico feliz. Eu quero evitar que tenha necessidade de nós estarmos notificando ou autuando a Saneago. É nossa parceira. Eu Sim. entendo que a Saneago deveria ter uma patrulha permanente de realização de pequenos serviços. Aconteceu, fez a intervenção, 24 horas lá vai e faz. Não queremos multar ninguém, não queremos intimar ninguém, e muito menos criar questões pecuniárias entre a R e aquelas que são as concedentes, né? Então, acho que talvez uma reunião de diretoria, nós possamos resolver isso com Vamos uma marcar. brevidade. Obrigado, um abraço, uma boa semana a todos vocês. Nós também estamos em fase de homologação, de aprovação do manual, de uma nova melhorada a qualidade da recuperação desses cortes de asfalto. Além da gente trabalhar nessa questão de prazo, o ano que vem nós vamos estar trabalhando com um manual aprovado na qualidade, de pedir à prestadora, de solicitar à prestadora que esse corte ele tenha qualidade, que ele dure e que a cidade fique. Obrigado, Renato. Obrigado, vereador. E só confirmando para o vereador, nós nunca tivemos e nem teremos a intenção de multar ou ter questões pecuniárias contra a Saneago. A questão nossa é que é um instrumento que faz com que uma empresa daquele porte crie novas soluções, como o senhor mesmo sugeriu, criar novas frentes de trabalho, novas equipes, que isso vai ser muito melhor para ela do que levar qualquer sanção. Então, nós, pelo menos, temos um instrumento agora. Antes não tínhamos, né? Agora nós temos. E o instrumento que vai cobrar pontualidade e qualidade do serviço prestado pelas empresas que ela contratar. Gente, obrigado por tudo. Eu quero agradecer mais uma vez a presença e a participação de todos nesse nosso conselho. Quero desejar um Feliz Natal, um excelente final de ano para vocês e um próximo, feliz ano novo para todos vocês. Obrigado por tudo e conto com a participação de vocês no próximo ano, mais uma vez. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço. Um abraço, boa tarde.